Olá pessoal, quem fala aqui é o professor Emerson Leandro e no nosso vídeo de hoje vamos trabalhar regra de 3 simples, tá ok? Então, para trabalhar essa regra de 3 simples, eu estou com uma questão aí para vocês, né? A questão diz o seguinte: Bianca comprou 3 camisetas e pagou R$ 120. Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas do mesmo tipo e preço? Então, levando em consideração que essas camisas, né, vão ter o mesmo preço e serão do mesmo tipo, vale salientar então que é aplicável uma proporção, né? Então você tem que enxergar na questão essa proporção para poder aplicar a nossa regra de 3, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, a regra de 3 para ser montada, você tem que deixar as grandezas, a grandeza que refere-se à questão na mesma coluna, tá? Como assim? Vou explicar aqui. Bianca comprou o quê? 3 camisas. Eu vou escrever aqui 3. Vou colocar um CA aqui que refere-se à camisa. Ela comprou 3 camisas, certo? Quanto ela pagaria se comprasse 5 camisetas? Olha, então 3 camisas, ela vai pagar quanto? R$ 120. Vou colocar aqui o nome reais, tá certo? Então, se você observar aqui, 3 camisetas, ela vai pagar R$ 120. Aquela questão que eu falei de observar a grandeza e colocar a sua respectiva grandeza abaixo, ou seja, na mesma coluna aqui eu vou colocar só a grandeza camiseta. Na mesma coluna aqui eu vou colocar só a grandeza em reais, certo? Vamos lá. Ele quer saber quanto é que custa quantas camisas? 5. Então 5 CA. Então você observe que 3 camisetas custa R$ 120 e 5 camisetas vai custar quantos reais? Como a gente não sabe que valor é esse, eu vou colocar um X. Joinha? Então, observem aqui, ó, que 3 camisetas, 5 camisetas. Camiseta, no caso aqui a nossa grandeza, ela vai estar na mesma coluna, certo? Na mesma coluna. R$ 120 e X é o valor em reais que eu quero descobrir. Então vai estar o que? Na mesma coluna, né? Então, eu deixo em uma coluna uma grandeza e deixo na outra coluna a outra grandeza. Porque em uma regra de 3, gente, nós vamos ter sempre 2 grandezas. Uma grandeza que você conhece todos os dados e a outra grandeza que você conhece é uma parte do dado. A outra é o que nós vamos buscar, nós vamos conhecer, descobrir, tá bom? Então, feito assim, 3 camisetas está para R$ 120 e 50 camisetas está para quanto? Joia? Estando a regra de 3 armada, nós vamos analisar. Essa regra de 3 ela é direta ou inversa? É diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Diretamente proporcional, gente, significa que se o número de camisas aumenta, o número de reais aumenta. Isso é diretamente proporcional. Se o número de camisetas diminui, o valor em reais também vai diminuir. Então isso é diretamente
diretamente proporcional. Então é uma regra de 3 simples direta. Então, vamos lá. Nesse caso aqui, eu vou colocar aqui essas setinhas, e aí se as setas estiverem, tá aqui uma seta, né, estiverem no mesmo sentido, certo? Ou para baixo ou para cima, se essas setinhas estiverem no mesmo sentido, a nossa regra de 3 ela é direta, tá? Se uma grandeza estiver em um sentido e a outra grandeza estiver no outro sentido, a nossa regra de 3 ela vai ser inversa, tá? Então, se eu sair de 3 camisetas para 5 camisetas, eu estou aumentando, né? Estou aumentando. Então, ele vai aumentar e, se consequentemente, o valor em reais também vai aumentar. Então, significa que eu vou ter as duas setinhas, né? Ó, se eu aumentar a camiseta, eu vou aumentar o valor em reais. Agora, se eu diminuir a camiseta, eu vou diminuir o valor em reais. Então, as setinhas estão no mesmo sentido. Então, estando no mesmo sentido, tá? Estando no mesmo sentido, significa que ela é direta, tá bom? Então, aumentou as camisetas, vai aumentar o valor em reais. Então, a gente já sabe que esse valorzinho aqui de X, gente, vai ser maior do que R$120. Se no lugar do 5 tivesse um 2, como a gente diminuiu, esse valor seria menor que R$120. Fazendo a continha aqui, nós vamos fazer os meios pelos extremos, tá certo? Meios pelos extremos. Vamos fazer x vezes 3, vai dar 3x. Vai ser igual 5 vezes 120, 5, vou colocar vezes 120, certo? 5 vezes 120. Esse 3 ele está multiplicando, então ele vai passar dividindo, tá certo? 5 vezes 120, e esse 3 está multiplicando, então ele vai passar para cá dividindo, 3. Joia? O que eu vou fazer aqui? Na matemática, eu sempre oriento, né, aos meus queridos alunos, meus amigos, que na matemática, a princípio, você não tenta de cara resolver a questão, você tenta diminuir os valores numéricos para obter valores menores e, consequentemente, diminuir a probabilidade do erro, né, nas continhas que você vai fazer. Então, eu poderia pegar 5 vezes 120 e depois dividir por 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 120 aqui, ó, e vou dividir por 3. Certo? Então, eu vou repetir aqui o 5 vezes... Vou pegar 120 dividido por 3, vai dar 40. Observe que eu diminui os valores, né? Eu já estou trabalhando com os valores menores. 5 vezes 40, professor, é muito difícil. Então vamos lá, 5 vezes 4, olha o macete, 5 vezes 4, 20. O zero que eu não contei, ó, eu acrescento aqui. Então deu 200 o quê? 200 reais, certo? Então, isso implica que 3 camisetas dá 120, 5 camisetas vai nos dar aí 200 reais, tá bom? Então, gente, esse foi mais um vídeo. Até a nossa próxima aula, ou próximo vídeo, né? No nosso canal. Valeu, gente!